É incrível pensar como, lá no meio do século XIX, uma série de fenômenos super estranhos deu o pontapé inicial para uma doutrina filosófica inteira, o Espiritismo. É uma jornada e tanto, que começa com algo que parece brincadeira, mesas se mexendo sozinhas, e acaba virando um sistema complexo que tenta explicar a alma, o universo, a vida. E para a gente entender como essa transformação aconteceu, vamos direto na fonte, a introdução de O Livro dos Espíritos. Foi escrita pelo próprio codificador da doutrina, Allan Kardec. É a partir do raciocínio dele que a gente vai seguir o fio dessa meada. Então, vamos lá. A grande pergunta que fica, e que impulsionou tudo isso, é fascinante. Pensa só, como é que uma coisa que começou quase como uma diversão, uma curiosidade de salão com mesas girando e dando pancadas, se transforma numa filosofia que hoje influencia milhões de pessoas no mundo todo? É essa história que a gente vai desvendar agora. Bom, antes de mais nada, para construir uma doutrina, era preciso ter clareza. E o Kardec percebeu logo de cara que as palavras que já existiam não davam conta do recado e podiam criar uma confusão danada. Então o primeiro passo foi basicamente criar um vocabulário novo e preciso. E aqui a gente já vê a primeira e talvez a mais importante distinção que ele fez. Para ele, espiritualismo era um termo guarda-chuva, muito genérico. Qualquer um que acredita que existe algo além da matéria já é um espiritualista, certo? Para fugir dessa armadilha, ele criou a palavra espiritismo para nomear especificamente a sua doutrina, aquela baseada na comunicação com os espíritos. Uma palavra nova para uma ideia nova, simples assim. Então, a definição oficial que ele estabeleceu é essa aí. O Espiritismo é a doutrina que estuda as relações entre o nosso mundo, o material, e os espíritos, ou seja, os seres do mundo invisível. Esse é o pilar, a ideia central de toda a estrutura que ele montou. O próximo passo lógico era definir o que é a alma. E como a gente vê aqui, Kardec analisou 3 correntes de pensamento. Primeiro, a visão materialista. A alma seria só um produto do nosso corpo, e quando o corpo morre, ela acaba junto. Depois, a panteísta. A alma seria uma faísca de um fogão universal que depois da morte volta para esse todo e perde a sua identidade. E por último, a visão que ele adota, a espírita. A alma é um ser individual com consciência própria que sobrevive à morte do corpo e mantém quem ela é. É essa terceira visão que serve de alicerce para todo o resto. Ok, agora a gente volta para o começo de tudo, para aqueles fenômenos físicos que ninguém entendia direito. Eram inventos que tomaram conta da Europa e da América, numa época em que a ciência avançava muito, mas que também havia uma busca espiritual enorme. Tudo começou de um jeito bem simples até. Mesas, cadeiras e outros objetos começavam a se mover, a girar, a dar pancadas, aparentemente do nada, sempre que um grupo de pessoas se juntava em volta deles. Apesar de ter ficado famoso na América, o Kardec faz questão de dizer que esse tipo de coisa já era relatada, desde a antiguidade. A primeira reação da galera, claro, não foi pensar em algo sobrenatural. A ciência da época estava descobrindo a eletricidade, o magnetismo, então a hipótese mais lógica era: deve ser um tipo de fluido. Uma força da natureza que a gente ainda não conhece, que é ativada pela energia das pessoas juntas. Fazia todo sentido. Só que o fenômeno não ficou parado nisso. E a evolução dele é a parte mais curiosa. Foi um processo em 4 etapas bem claras. Primeiro, era só movimento desordenado, para lá e para cá. Depois, esses movimentos começaram a ficar inteligentes, respondendo com pancadas de sim ou não. O passo seguinte foi ainda mais complexo. As pancadas passaram a indicar letras, formando palavras e frases inteiras. E aí veio o pulo do gato, o 4º passo. Uma dessas inteligências sugeriu prender um lápis numa cesta para que ela pudesse escrever diretamente. E esse ponto aqui é fundamental na argumentação do Kardec. Ele bate na tecla de que a ideia de espíritos não foi uma teoria que alguém inventou para explicar as mesas girantes. Foi o contrário. Foram as próprias inteligências se comunicando que disseram: nós somos espíritos. Ou seja, a explicação veio de dentro do fenômeno, não de fora. Com um canal de comunicação estabelecido e funcionando, as mensagens que começaram a chegar eram cada vez mais profundas. Não era mais conversa fiada. Elas começaram a formar um corpo de conhecimento com começo, meio e fim. E foi esse material que o Kardec organizou no que ele chamou de Doutrina dos Espíritos. Segundo os ensinamentos que ele compilou, o ser humano seria formado por 3 elementos. Primeiro, o corpo, que é a nossa parte material. Segundo, a alma, que seria o espírito imortal que está usando esse corpo. E conectando os dois, o perispírito, uma espécie de campo de energia, um elo que liga a alma, que é imaterial, ao corpo, que é pura matéria. A doutrina também descreve uma jornada completa para a alma.
O ponto de partida seria o mundo espiritual, nosso verdadeiro lar. De tempos em tempos, a gente reencarna, vive várias vidas para aprender e evoluir. Nesse processo, existe uma hierarquia, baseada no nosso progresso moral e intelectual. E a morte não é o fim, mas sim um retorno para esse mundo espiritual, mantendo quem somos e com toda a bagagem das experiências vividas. E qual seria o guia moral disso tudo? Segundo Kardec, a mensagem dos espíritos mais evoluídos é bem direta e conhecida. É, em essência, a regra de ouro, aquela que também está no Evangelho. Trate os outros como gostaria de ser tratado. Não tem segredo. Bom, como era de se esperar, uma doutrina inteira baseada em fenômenos tão esquisitos ia obviamente bater de frente com a ciência da época. E a parte final da introdução do livro é dedicada a esse embate, a essa discussão. O principal argumento de Kardec era o seguinte: a ciência estuda a matéria, coisas que podem ser pesadas, medidas, testadas em laboratório. O problema, segundo ele, é que os fenômenos espíritas não lidam com matéria inerte, mas com inteligências que têm vontade própria. E não dá para colocar uma vontade num tubo de ensaio e mandar ela se manifestar na hora que o cientista quer. E para deixar o ponto dele bem claro, ele usa essa analogia que é, vamos combinar, genial. Ele diz: olha, eu confio num químico para falar de química. Mas a opinião negativa dele sobre o espiritismo vale tanto quanto a opinião de um arquiteto sobre música. Ou seja, cada um no seu quadrado. Na visão dele, o espiritismo era um campo de estudo novo que pediu uma abordagem diferente. Para reforçar seu argumento, Kardec lembra que essa resistência da ciência a novas ideias não era novidade nenhuma. Ele cita como a teoria de Benjamin Franklin sobre o para-raios foi recebida com gargalhadas pela comunidade científica, e como o barco a vapor de Robert Fulton foi considerado um sonho impossível. A história, segundo ele, está cheia de cientistas que negaram de pé junto descobertas que, mais tarde, mudaram o mundo. E tudo isso nos deixa com uma pergunta que continua super atual. Quando a gente se depara com fenômenos que não se encaixam no que a ciência conhece, qual é o caminho? É simplesmente negar? Dizer que não existe porque não se encaixa no modelo? Ou é tentar criar novas formas de observar, de estudar, mesmo que isso desafie o que a gente já sabe? É uma questão que, com certeza, ainda dá muito pano para manga.